Mudando agora de patologia, então, encefalopatia epilética do desenvolvimento dependente de piridoxina e também a dependente decorrente da deficiência de piridoxamina fosfato. Essas patologias elas são causadas por um defeito metabólico e genético via de degradação da lisina. O controle das crises pode ser atingido em quase todos os casos com doses farmacológicas de piridoxina e peridoxal 5-fosfato, respectivamente, enfatizando a importância do diagnóstico precoce. Algumas crianças com essas deficiências respondem parcialmente ou completamente à terapia de piridoxina, com a piridoxina. Epidemiologia. A incidência estimada é avaliada apenas para a deficiência de piridoxina, devido a uma variante patogênica no gene ALDH7A1. E varia de 1 para 65 mil nascidos a 1 para 273 mil nascidos a 1 para 783 mil nascidos. Então, você tem grupos que falam que é 1 para 65 mil, outros que falam que é 1 para 273 mil e um que fala que é para 1 para 783 mil nascidos. A incidência da epilepsia devido à deficiência de peridoxal fosfato, 5, ela é desconhecida. Contexto clínico. Vamos ver a deficiência de piridoxina, como é que é a clínica desse quadro, né? E a deficiência também, a dependência de piridoxina, né? E a deficiência de peridoxal 5-fosfato. Vamos ver. Esses pacientes têm, logo depois que nascem, encefalopatia e crise, ou chegam até a ter convulsões intrauterinas. Entretanto, até 25% dos pacientes com dependência de piridoxina, com essa epilepsia, né, com dependência de piridoxina, podem se apresentar fora do período neonatal, principalmente nos primeiros 3 anos de vida, ainda que o início das crises tenham sido reportados até com 17 anos de idade. Tempo prolongado, né? O surgimento da crise na deficiência de piridoxina. Pacientes com um quadro de encefalopatia epilética do desenvolvimento devido à deficiência de peridoxal 5-fosfato frequentemente nascem prematuramente, são crianças prematuras então, e aquelas que têm associação dos dois podem mostrar, né, da deficiência de piridoxina e peridoxal fosfato, eles têm as duas associações, podem mostrar sinais de sofrimento neonatal, irritabilidade, vômito, às vezes com acidose e um score de Apgar baixo, levando ao diagnóstico errado de encefalopatia hipóxico-isquêmica. Interessante, hein? O diagnóstico diferencial de uma encefalopatia hipóxico-isquêmica neonatal, né? São essas encefalopatias relacionadas a piridoxina e peridoxal fosfato. Pode haver uma história familiar de encefalopatia epilética neonatal, infertilidade e morte de gêmeos. Morte de irmãos, né? Crianças nascidas, né? As crises são resistentes às medicações standard. Eles têm que repor piridoxina mesmo, não tem jeito. Pulso da doença. Você tem evidência de pequenas séries de casos, estudos observacionais, sugerindo que as terapias de redução da lisina, incluindo uma dieta de restrição de lisina e L-arginina, terapia, né, com L-arginina, pode prover benefício adicional em termos de controle das crises e melhora cognitiva. Então você restringe
isina e você suplementa L-arginina. Apesar do controle adequado das crises, a maior parte das pessoas tem graus variados de dificuldade intelectual, de leve a severo, mesmo controlando as crises. Se as crises se iniciam mais tardiamente, geralmente a evolução cognitiva é melhor. E se enfatiza aqui a importância de um diagnóstico precoce e de um tratamento precoce. Né? O tratamento tem que ser adequado e precoce. O reaparecimento das crises pode ocorrer durante doença febril e o tratamento com as doses de peridoxina nesse período deve ser dobrado. A abstinência da peridoxina leva à recorrência das crises, então, portanto, o tratamento deve ser mantido a vida toda com os ajustamentos, os ajustes necessários. Né? O uso crônico da peridoxina pode resultar em neuropatia periférica, mas isso é raro e não ocorre se você não exceder 200 mg por dia. Você pode monitorar isso com avaliação dos reflexos tendíneos profundos, de acordo com estudos de condição nervosa. Pessoas com epilepsia por deficiência de piridoxamina fosfato, elas podem ser sensíveis, muito sensíveis, né, à dose e à distribuição do fosfato de piridoxal ao longo do dia, né, a terapia, né, com fosfato de piridoxal. Então, ocorre mais benefício se você dividir o medicamento em várias doses diárias. Isso é interessante. Cirrose hepática tem sido descrita, né, nessas patologias, na deficiência de piridoxal fosfato. Você deve fazer um acompanhamento para essa associação. Crises. Então nós estamos falando aqui dos quadros específicos que ocorrem nos neonatos, nas crianças até 2 anos. Desses quadros específicos nós estamos falando agora da epilepsia ou encefalopatia epilética e do desenvolvimento por dependência de piridoxina e por deficiência de piridoxal 5-fosfato. É isso que nós estamos falando. Como é que são as crises dessas epilepsias? As crises podem se manifestar antes do nascimento, como movimentos fetais excessivos, né, e tipicamente se apresentam nas primeiras horas do dia de vida. Então, nasceu, já começa a ter crise. Né, e tem a crise até intraútero, que parecia que eram movimentos exagerados da criança. As crianças podem ser acidóticas, hipotônicas. Entretanto, as crises podem se manifestar tão frequente, às vezes continuamente, né, multifocais, mioclônios multifocal afetando os membros, tronco, os olhos e os músculos da face. Então são muito frequentes, às vezes contínuas, são mioclônios multifocais afetando membros, tronco, olhos e músculos faciais. Segundo o artigo, qual é o quadro, né, que leva você a pensar então numa epilepsia por deficiência de piridoxina, por dependência de piridoxina ou por deficiência de piridoxal 5-fosfato? Qual que é a clínica? Então você tem na semiologia uma criança que parece estar sofrendo, né, agitada, ela é hipercinética e ela tem mioclônios multifocais e espasmos. Então isso aí alerta a gente para esses quadros. Né? Nas crianças maiores, a apresentação pode ser de crise generalizada tônico-clônica, febril ou afebril, estados epilépticos ou salvas de crises focais. Se as doses de piridoxal 5-fosfato são esquecidas, né, são perdidas, né, ou não toleradas durante a doença em que a criança vomite muito, o paciente com a deficiência de piridoxal fosfato pode apresentar uma semiologia
sugerindo envolvimento de redes occipitais, incluindo a criança ver luzes coloridas, pode ter cegueira ictal e pode ter movimentos oculares erráticos. Apresentação com espasmo infantil mais tarde. Na infância é rara, mas tem sido reportado nos quadros de encefalopatia epiléptica e do desenvolvimento por dependência peridoxina. Uma grande variedade de tipos de crise na apresentação necessitam que essas duas patologias, né, sejam consideradas em todas as crianças com crises droga resistentes, né? Então, se você tiver uma grande variedade de crises diferentes, você vai pensar nisso aqui, principalmente na criança que tem um quadro resistente a drogas. Algumas crianças com a encefalopatia por deficiência de piridoxal fosfato pode ser parcialmente responsível a medicamentos anticrise. O eletro, vamos ver se tem alguma especificidade. O eletroencefalograma na dependência piridoxina e na deficiência de piridoxal 5-fosfato nos neonatos com encefalopatia grave antes do tratamento. O eletro antes do tratamento pode mostrar um padrão surto-supressão. Importante isso aqui. Em outros casos, padrão surto-supressão. Em outros casos, descargas focais ou multifocais podem ser vistas sob uma atividade de fundo lenta. Você tem uma atividade de fundo lenta e dessa emergem, então, descargas focais ou multifocais. Se a piridoxina é dada de maneira intravenosa para um paciente encefalopático, o ideal é que se faça isso com controle do eletroencefalograma. Então, se possível, colocar montar o eletro direitinho, gravar e fazer a piridoxina endovenosa. Deve ser feito numa situação onde a criança possa ser intubada para suporte respiratório, né? Caso o tratamento cause a infusão de piridoxina, cause apneia. O padrão surto-supressão no EEG, ondas agudas ou spikes multifocais, né, os complexos multifocais, podem se tornar difusamente suprimidos logo após a administração de piridoxina e pode demorar várias horas ou dias para que haja um retorno dos ritmos normais da atividade de fundo. A hipoarritmia tem sido reportada em 1 de 30 pacientes em uma série. Neuroimagem. A neuroimagem pode ser normal, mas em ambas as situações, né? A dependência de piridoxina e a deficiência de piridoxal 5-fosfato, metade dos pacientes tem anormalidades na ressonância de crânio. Quais são as anormalidades? Edema de substância branca, quando o caso é grave, hemorragia intraventricular, daí confunde a gente, né? Já pensou? Pode achar que a causa é a própria hemorragia, né? Dilatação ventricular e hipoplasia de corpo caloso leva a um diagnóstico errôneo de etiologia estrutural para a epilepsia. Genética. A maior parte dos casos de encefalopatia epilética e do desenvolvimento por deficiência de piridoxina está associada com uma variante bialélica no gene ALDH7A1, também conhecido como anticuitina, com uma minoria associada com a variante bialélica no outro gene agora, PLBP, antigamente conhecido como PROSC, gene PROSC, né? A deficiência de piridoxamina 5-fosfato está associada a uma variante bialélica no gene PNPO.
A doença previamente denominada epilepsia responsiva ao ácido folínico é uma forma de deficiência de... tá falando de outra eventualidade aqui, né? Agora é um outro evento que ele está citando aqui. A doença previamente conhecida como epilepsia responsiva ao ácido folínico é uma forma de epilepsia dependente da piridoxina, dependente da piridoxina, associada com variantes patológicas no gene ALDH7A1 e tem tido uma resposta melhor à piridoxina que ao ácido folínico sozinho. Então a epilepsia do ácido folínico, na verdade, é uma variante na dependência de piridoxina, né? Se uma única variante patogênica é identificada num contexto clínico apropriado, então você deve provar múltiplas ligações e amplificações de microarray cromossômico, né? Você deve provar isso, deve testar isso aí para identificar se ocorre intragenicamente ou no gene todo algumas deleções. Você vai investigar, se você tem só uma variante patogênica, você vai investigar intrageneticamente por microsome array aqui, se a deleção do gene todo ou se é de alguma cadeia dentro do gene, né? Ou ainda duplicações envolvendo o gene relevante em outros alelos. Se variantes de significado incerto são identificadas, a investigação metabólica deve ajudar a acessar a patogenicidade. Um estudo genético antinatal e tratamento maternal com piridoxina deve ser considerado em gestações subsequentes. Você fez o diagnóstico, nas próximas você já trata a mãe, né, com piridoxina. Testes metabólicos. Os biomarcadores alfa-aminoadípico semialdeído, ou seja, alfa-AASA, e o ácido pipecólico são elevados na urina, no plasma e no líquor. Amostras de urina e plasma devem ser tomadas antes do tratamento com a piridoxina. Entretanto, isso não deve atrasar a terapia nos casos suspeitos. Então, deve colher, mas terapia o mais rápido possível. Seguindo o tratamento, esses biomarcadores devem ser reduzidos, mas tipicamente permanecem elevados. Reduz um pouco, mas permanece elevado ainda. Alfa-AASA, né, a alfa-aminodípico semialdeído, é considerada o teste mais confiável para essas epilepsias. Com o uso de biomarcadores e teste genético, né, a retirada da terapia como um teste diagnóstico é agora obsoleto. Então, como você tem os biomarcadores, você não para de dar o remédio para saber se a criança volta a convulsionar, né? Você não para de dar piridoxina mais, que era o teste terapêutico que se fazia antes, né? Então, assim nós encerramos, né, a discussão sobre dependência de piridoxina e deficiência de piridoxal fosfato. E para fechar agora a gente vai ver a tabelinha, né? Então, os critérios diagnósticos para as epilepsias dependentes de vitamina de início precoce. Ou seja, né, piridoxina ou piridoxamina 5-fosfato. A dependência desses elementos aqui. O que é mandatório? Vamos ver o que é mandatório? Crise. Você tem tipos variáveis de crise. Pode ser crise focal, pode ser crise multifocal, pode ter espasmo epiléptico. Você pode ter crise generalizada tônica, generalizada clônica. As crises elas são resistentes à medicação. Você tem muitos status epilépticos, mas rapidamente responde à piridoxina, no caso da dependência de piridoxina, ou piridoxal 5-fosfato, piridoxamina 5-fosfato, no caso dessa deficiência.
O elétron interictal é anormal, é lento, pode ser focal ou multifocal, né, com spikes, né, focais ou multifocais, e você pode ter também padrão surto-supressão. Idade de início é abaixo dos 3 anos. Então, se você pega pacientes que iniciam um quadro acima de 3 anos, né, isso aí é raro, você deve pensar talvez numa outra forma de epilepsia. Exame neurológico, o que afasta a hipótese desse tipo de quadro é a falta de uma encefalopatia e a falta da irritabilidade. São crianças irritadiças, como ele fala em distress, né, em sofrimento. Parece que elas estão sofrendo bastante, né, clinicamente, é o aspecto que elas demonstram. Outros testes genéticos, etc. Então, teste laboratorial, você vai ter achado metabólico aqui, né? Aumento na urina e no plasma, no líquor também, né? Da alfa-aminodípico semialdeído, né? E também do ácido pipecólico, no caso da dependência de piridoxina. Ou você vai ter, então, um piridoxal 5-fosfato baixo, né, uma piridoxamina baixa no líquor. Também é um outro fator importante. Ou você vai fazer aqui o estudo genético, você vai descobrir ali a variante patogênica no gene ALDH7A1 ou PLB5, na dependência de piridoxina, ou no gene PNPO, no caso da deficiência de piridoxamina fosfato. Curso da doença. As crises que mostram marcada redução ou cessação ao longo da vida, né, com o uso da piridoxina ou piridoxal fosfato. Alerta. Qual que é o alerta aqui, né, no curso da doença? Né, o desenvolvimento neurológico, né, e global normal, afasta um pouquinho a possibilidade, porque ele já falou que a maior parte desses pacientes algum tipo de dificuldade, né, cognitiva e de desenvolvimento vai ter. Ainda aqui na nossa tabelinha, né, a ressonância é importante, o eletro é importante. Uma ressonância não é necessária para o diagnóstico, mas fortemente recomendada para excluir outras causas. E um EEG ictal não é necessário. Síndrome sem confirmação laboratorial. O que é que se faz? Nas regiões em que você tem recursos limitados, a epilepsia ou encefalopatia epilética ou do desenvolvimento, né, por deficiência de piridoxina, dependendo da piridoxina ou por deficiência de piridoxamina 5-fosfato, pode ser diagnosticada em crianças sem alertas, os critérios mandatórios e excludentes sejam preenchidos e que respondam, né, quando as crises cessam, com o uso de piridoxina e suplementação de piridoxal fosfato. E as crises, elas recorrem quando a suplementação é suspensa. Então isso aí, e cessam, né, quando você reintroduz o medicamento. Aí você fecha o diagnóstico, então, nesses lugares onde você não tem muito recurso. Então nós encerramos definitivamente agora a parte da avaliação da deficiência de piridoxina e correlatos. Deixa eu ver aqui. E agora a gente vai estudar aqui uma encefalopatia epilética e do desenvolvimento relacionada ao gene CDKL5.